NFL Urgente Cetra, número 3, quarta-feira, 26 de março de 2025. Eu sou o Ticas e, atendendo a pedidos, o homem está de volta, saindo diretamente das profundezas das suas férias, porque o povo clamou. Todo mundo quer saber o que um dos maiores representantes da torcida New York Giants na podosfera nacional achou de começar as férias sonhando com Matthew Stafford, com Aaron Rodgers e acabar, na verdade, ficando com Russell Wilson e Jameis Winston. Então seja muito bem-vindo de volta, Magal. Tudo bem contigo? E como é que tá indo de férias? Foi bem de férias nesse podcast? Tá animado com o seu novo quarterback room ou não tá? Fala, meus amigos do NFL, etc. Depois de tanto tempo, que fique claro, férias do NFL, etc. Tá? Porque este proletário aqui não tem férias não, tá? É trabalhando direto, tá? Mas sim, né? Sou obrigado a ser retirado das minhas férias graças a essa equipe de gestão maravilhosa, né? O Seu Show e o comedor de sanduíche, né? O velho Mara, que não entrega um negócio pra neta bonita de uma vez, né? E vai sossegar. É isso, Ticas. Vamos lá. Vamos fazer essa análise aí, né? Vamos ver o que vai ser do Giants, né? Primeiro, veio a notícia de que não tinha nenhum quarterback. Começou a off-season, não tinha nenhum quarterback assinado pelo Giants. Na sequência, Tommy DeVito renovou. Nem lembro os números, mas Tommy DeVito estava garantido lá. Como disse o nosso Oli, o pessoal ali de Nova Jersey, o pessoal descendência italiana, a galera fez os seus contatos para garantir mais uma renovação do Tommy DeVito lá. Naquele papinho maroto que só essa galera italiana ali da região sabe prover. E aí, beleza, Tommy DeVito garantido. Muito tempo depois, só na semana passada, veio a notícia de Jameis Winston, com um contratinho de 2 anos até 8 milhões, sendo 4 milhões esse primeiro ano aí garantido, essa média de 4 milhões. E aí ficou essa dúvida. Será que ele é o veterano que vai ficar no quarterback room do Giants para eles irem atrás do Shador Sanders, para eles tentarem trocar para cima, ainda brigar com o Tennessee pelo Ken Ward? Ou não? Será que eles vão trazer outro veterano? E ontem, na última terça-feira, veio a resposta. Russell Wilson assinado por 1 ano, 10,5 milhões de dólares garantidos, e bônus de produção, de presença em campo, de disponibilidade, ou até, ainda não foi divulgado os detalhes do contrato, mas até pode ter classificação para playoff. Esse contratinho de 1 ano pode chegar até 21 milhões de dólares. Então, agora a dúvida é a seguinte, o Russell Wilson é o titular claro, o Giants tem a pick número 3 do próximo draft, não vai mais atrás de quarterback, ou vai existir uma disputa, se o Jameis Winston jogar melhor no training camp, ele pode ficar titular no Giants, mesmo assim eles vão draftar um quarterback para de repente fazer parte dessa disputa. Como que você está vendo essa contratação dupla, essas duas contratações de quarterback veterano, e o Giants com a escolha número 3 do draft, tá ou não tá ainda interessado em ir atrás do quarterback? Provavelmente nessa posição só vai sobrar, se sobrar, o Shador Sanders. Muito bem, Ticas. Primeiro vamos botar as cartas na mesa, algumas premissas importantes. Primeira premissa importante é o seguinte: em termos de draft, nada é garantido. Tá todo mundo aí, não, que o Ken Ward isso, que o Shador Sanders isso, o outro moleque lá, o QB branco lá, que eu esqueci o nome, isso e aquilo. Mas nada é garantido. E a gente tem históricos aí de turmas e turmas de quarterbacks muito hypados que não deram em nada. Quarterbacks de segunda rodada que deram alguma coisa, melhor do que quarterback de primeira rodada. Então a primeira coisa é saber assim, essa falsa ilusão, e se a ilusão é falso, né? Essa ilusão de que o Cam Ward, ou o Shador Sanders, ou qualquer outro QB vai resolver a sua franquia, ela não é garantida. Não dá pra gente achar que todo mundo vai ter a sorte que o Commanders teve de draftar um Jayden Daniels e, porra, o maluco, vamos ser honestos, resolveu o problema de QB de casa. Não tem mais problema de QB, pode ter outros problemas, de QB não tem. E a segunda coisa é que os veteranos também não são garantia de porra nenhuma. Tá aí o Russell Wilson, né, que já vai, né, já tá pediu uma segunda chance, já tá na terceira chance, já tá indo pra quarta chance. E o Jameis Winston, que vamos combinar, né, o Jameis Winston ele entrega muito entretenimento. Mas futebol americano mesmo ele não entrega, né, assim como o Tommy DeVito. Então, dadas essas premissas, como é que eu vi, como é que foi o meu histórico, minha
montanha-russa emocional, né? Quando assinou o Tommy DeVito, eu falei, bom, natural, não dá para deixar a sala de QB vazia, precisa de alguém para lançar a bola, nem que seja no treino, né? E já que o Giants gosta de trocar as posições das pessoas no treino, melhor ter um QB lá, né, para pelo menos não ter que botar uma outra pessoa para lançar. Até aí, tudo bem. Quando assinou o Jameis Winston, eu falei, bom, então já está clara qual é a ideia. Vamos trazer esse veterano aqui para entrar jogando, que a gente sabe que não vai levar a gente para playoff, mas ok. E ele vai ajudar a preparar o moleque que vai entrar. E eu vou te falar que eu fiquei bastante animado, porque eu falei assim, bom, então o Giants vai quente atrás de um QB nesse draft. E a minha última experiência do Giants em QB no draft se mostrou, né, um verdadeiro uma verdadeira novela, né, que foi o meu querido ex, né, meu agora ex, Dandan, né, Daniel Jones. Quando vê essa assinatura do Russell Wilson, aí é o famoso, porra, aí vocês estão de sacanagem. Tanto é que a minha primeira reação foi assim, ué, então eles cancelaram com o Jameis Winston, né, 7 dias de devolução, tá lá no Procon, comprou, em 7 dias quis devolver, devolveu, e optou pelo Russell Wilson? Ok, até pensei assim, de repente apareceu alguma lesão aí no Jameis que o pessoal não estava sabendo. Não, vamos ficar com os dois. Aí, se vamos ficar com os dois, eu confesso que me intrigou, Ticas. Porque, assim, eu não preciso de 2 QBs para preparar um QB. Se eu trago um Jameis Winston, qual que é a função de eu trazer um Russell Wilson? E o contrário também seria verdadeiro. Se eu tivesse trazido o Russell Wilson primeiro, para que eu traria o Jameis Winston? Eu não vou fazer uma análise do ponto de vista tático, tá? Por quê? Porque talvez alguém possa fazer alguma defesa do tipo, não, mas um vai se dar muito bem considerando o roster atual do Giants, tem mais chance do que o outro. Mas, gente, vamos ser bem honestos aqui. Não dá pra gente se apoiar na ideia de que o Jameis Winston vai fazer bons jogos igual ele fez no ano passado. Não existe uma linearidade aí de, não, é garantido que ele vai fazer uns 4, 5 jogos bons aí, dos 18. Não dá pra saber. O que eu realmente não entendi, Ticas, é por que trazer os dois. Qual é a onda de trazer os dois? Sendo que nenhum dos dois resolve o problema, e como que isso me deixa em relação ao draft? Que tipo de sinais eu estou mandando para a liga quando eu faço essa contratação de 2 quarterbacks veteranos que a gente sabe que não entregam muita coisa? Será que eu estou mandando uma mensagem para a liga de que, olha, o mercado do draft está aberto, comece a negociar porque vai ser o leilão mesmo, quem der mais vai pegar a nossa pick? Ou, que é o que eu espero que aconteça, eles continuem indo atrás de um quarterback e eu não sei qual que é o zaralho que eles vão fazer, que imagina esse vestiário com Tommy DeVito, Russell Wilson, Jameis Winston e, muito provavelmente, um Shadow Sanders da vida. Aí vamos adicionar o quinto aqui, né? Porque o Shadow Sanders vai vir com o pai. Não adianta a gente achar que não vai. E o pai do Shadow Sanders lá, o Dion. Imagina essas 5 figuras dentro de um vestiário para decidir por uma vaga. E sendo que, e talvez agora você vai falar que eu estou um pouco assim enviesado, né? Mas assim, se a gente olha para o outro lado do roster, não é que o ataque do Giants está uma draga, não. O Tyron Tracy fez uns jogos legais e, porra, parece que ele é um cara que tem futuro. O Singletary, ok, né, cara? É o motor ali, mas é aquele motor ali muito forte, mas ele ok. Ele não é horroroso, né? Ele não é um cara que vai entregar fumble, por exemplo, numa jogada muito crucial. Ele pode não ganhar muita jarda, mas ele não vai fazer uma dessa. Eu tenho o Malik Nabers, eu tenho o Vandale Robinson, que às vezes as pessoas não olham muito, mas é um cara ok, ele não é um cara horroroso. E eu ainda continuo com o Darius Slayton, que também não é um cara top, mas também não é um cara horroroso. Então, assim, usando o termo que o meu querido ex-coach mudo gostava de usar, eu acho que é um rosterzinho de ataque honesto. Honesto. Ele não é horroroso, ele não é brilhante, mas ele é honesto. E aí, se eu tenho um ataque desse tipo, pô, cara, não vale a pena eu dar um carinho na posição de quarterback? Porque a posição de quarterback pode fazer esse ataque honesto produzir melhor ou produzir pior. E eu acho muito crítico você ter um vetor de sucesso ou de fracasso tão significativo e você não ter uma estratégia clara do que você vai fazer em relação a isso. Porque pra mim não parece que a estratégia é clara. Essa movimentação me dá uma sensação de, cara, eu não sei bem o que a gente vai fazer, vamos trazer os caras aqui pra dentro e depois a gente resolve.
entendeu? Lembrando que a estratégia muito provavelmente leva em consideração que, caso não apresente o desempenho mínimo esse ano, Brian Daboll e o GM Joe Schoen estão demitidos no final do ano. Então, fica essa Certo. impressão de, será que eles estavam esperando a possibilidade ainda do Rodgers se decidir, sair do quarto escuro, e como a tendência é que ele vá parar em Pittsburgh, eles cansaram de esperar, mas aí já tinham contratado o Jameis Winston barato, mas aí não era a solução, não era a resposta que eles queriam. Estavam na expectativa do Aaron Rodgers, o Aaron Rodgers não vem, vamos atrás do Russell Wilson. Fica muito essa sensação de que estão tentando se cercar de alguma segurança para pelo menos um deles funcionar de forma a salvar o emprego da galera. Mas aí, quanto mais disfuncional a sua decisão, o desempenho em campo tende a ser também. Parece que eles estão ficando mais longe ao invés de mais perto de conseguir manter o emprego no final do ano. Pois é, e o que me espanta é o seguinte, a contratação, olhando de forma isolada, a contratação do Jameis Winston faz muito sentido do ponto de vista financeiro. É um cara que veio por duas mariolas. Beleza, a gente gasta pouco, não prejudica muito o cap, que não é uma situação também super ótima, né? Mas assim, a gente não prejudica tanto o cap e traz um cara que vai fazer uma transição ali pra gente. Beleza. E eu entenderia isoladamente você não trazer o Jameis Winston, mas trazer o Russell Wilson um pouco mais caro, porque quando eu penso em preparação de um QB, essa galhofinha do Jameis Winston me preocupa. O Russell Wilson parece ser um cara mais estruturado, mais centrado, e é um cara mais experiente do que o Jameis Winston. A verdade é essa também. Né? A galera pode esquecer, mas o Russell Wilson tem anel. Então, ele é um cara mais experiente. Há Faria 12 sentido, anos né? atrás, ele era Não, mas outro cara. Então, eu concordo com você em relação à personalidade. Mentoria não se compara. Se você for sim, é pensar num mentoria. cara maduro para ser um mentor, obviamente você vai apostar no Russell Wilson. Só que hoje, colocando um do lado do outro, pensando em quem vai fornecer mais recurso para esse ataque do Daboll, eu não consigo te dizer qual que eu acharia melhor. E provavelmente o Daboll também não. É um dos motivos prováveis dele ter contratado os dois. E esse é o meu receio. O cara já tá naquela de eu já tentei uma coisa, não funcionou, eu tentei outra, não funcionou. Cara, eu vou meio que tentar qualquer coisa aqui, porque qualquer coisa é melhor do que o que eu tenho na manga, que é nada atualmente, entendeu? O que me preocupou por um momento é se o Dable acho que não me parece ser o tipo de cara que faria isso. Mas o Schoen já tá naquela meio de cara, eu provavelmente já vou rodar mesmo, porque eu não vou conseguir fazer uma super arrancada com o time, então quer saber? Que se foda. Eu vou meter o louco, entendeu? Eu não duvidaria. Até porque a gente precisa lembrar do seguinte, os GMs não são como os jogadores no sentido de que o cara tá num time, mas ele não quer se queimar muito porque ele quer ir para outro time. Não necessariamente um cara que é GM de um time, ele quer necessariamente ser GM de algum outro time. Entendeu? Às vezes esse cara simplesmente sai para fazer alguma outra coisa. O cara vai trabalhar em outra coisa ainda dentro do futebol americano, ou o cara sai e não vai mais trabalhar com futebol americano, vai fazer outras coisas. A gente não vê esse mercado de GM ser uma coisa tão aquecida e interessante como é o de head coach, como até mesmo o de sócios minoritários que você traz para o seu time, né, como o Raiders fez aí recentemente. Então, assim, me parece, Ticas, uma situação em que a galera tá meio que na brincanagem ali, sabe? Vamos, traz os dois aí, deixa esse vestiário pegar fogo, vamos ver o que... O famoso assim, vamos botar todo mundo aí, vamos ver quem vai se desenrolar, vamos ver, quase como se fosse uma prova do Big Brother, entendeu? Joga todo mundo aí, vamos ver quem vai ser o campeão dessa prova aí. Quem que vai lançar melhor, quem que vai fazer mais jogos. Como eu já sou uma pessoa escaldada, né, Ticas? Eu não comecei a torcer pro Giants ontem, nem anteontem. Eu já não estou mais preocupado tanto com vitórias, com derrotas. Minha cabeça não está aí. A minha cabeça está em o que vai ser o lado extra-campo. O que vai ter de história, o que vai ter de narrativa, quais são as confusões que vão acontecer. É isso que eu estou preocupado. E, óbvio, estou muito preocupado de perder o Malik Nabers. Porque ano passado ele já não estava muito satisfeito. Já andou ali dando uns chiliquinhos, fazendo uns comentários que não deveria. Se esse ano ele passa mais um ano de farofa, de zoeira, eu no lugar dele começaria a levantar a cabeça e procurar outro lugar. E
ele é um cara que merece chance em muito time por aí, porque ele é um ótimo wide receiver, ele é jovem, ele tem muito potencial para crescer. Se você bota ele na mão de um quarterback mais eficiente, quer dizer, mais eficiente até forçar a barra, né, em comparação ao que ele teve. Se você bota ele na mão de um quarterback que consegue lançar a bola no ponto certo do campo, cara, no time certo ele pode fazer muito estrago. Aí eu ficaria preocupado, porque a gente não entraria naquele rebuild que precisa acontecer. A gente voltaria para aquele rame-rame de traz um cara, traz outro, esse funciona, esse não. E aí eu preveria mais uns 5, 7 anos aí de mais Giants, né? Eu acho, você começou a sua fala citando a segunda, terceira chance do Russell Wilson. E eu acho que hoje, até pensando no desempenho recente do James Winston, depois que ele saiu de Tampa, nas oportunidades que ele teve, tanto no Saints quanto no Browns, eu, se tivesse que apostar o meu emprego, o meu salário, o meu trabalho em um dos dois, eu acho que eu apostaria na capacidade do James Winston corrigir os erros. Por quê? Porque ele ainda tem braço, ele ainda tem aquela coisa de arriscar uma bola profunda numa janela curta. O Russell Wilson não tem. Ele foi se fechando nesse jogador mais burocrático, e aí, se for pensar em fazer... Oi? O Russell Wilson exala cagaço, a verdade é essa, né? Pois é, e aquele joguinho modorrento, ele tenta evitar o turnover, ele não vai ter um jogo de 4 interceptações igual o James Winston. Mas no jogo de 4 interceptações, é mais provável que o James Winston consiga 4 touchdowns passados também. E o Russell Wilson não é esse cara. Ele vai passar para um, com sorte o jogo corrido vai fazer outro, e põe na mão da defesa, que não é o ponto forte do Giants atual, para garantir aí o que vai ser esse placar. Então, se eu tivesse que apostar realmente em quem pode reverter essa última má impressão, eu apostaria no James Winston. Agora, tem uma teoria de que draftando um quarterback ou o Russell Wilson chegando, se adaptando bem lá, que pelo que ele foi assinado, ele pode até ser cortado antes da temporada, ou trocado. Porque caso outro time contrate, o Giants vai pagar só a diferença do que seria, de repente, o mínimo. Foi basicamente o que aconteceu com o Russell Wilson em Pittsburgh. O Broncos estava pagando o grosso do salário e o Pittsburgh estava pagando o mínimo de veterano para ele. A diferença, como ele ainda estava em contrato, era a cargo do Denver Broncos. Pode acontecer a mesma coisa com o James Winston. Ele treinou, decidiram pelo Russell Wilson titular, tá garantido ali, independente se vai ser Tommy DeVito, um calouro ou algum outro reserva. Porque quando a gente fala calouro, a gente tá falando de primeiro round aí com expectativa de assumir. Mas tem quarterback lá no quarto, quinto round, que pode fazer essa sala de quarterbacks aí e ir para a temporada para pegar experiência e de repente pode render lá na frente. Não seria a primeira nem a segunda vez, né? O próprio Russell Wilson é um quarterback de terceiro round que começou e assumiu a titularidade contra o Matt Flynn durante o training camp. Então, foi uma aposta do Pete Carroll que deu certo, porque ali ele já provou que ele tinha condição de jogar na NFL. Enfim, não é um cenário muito irreal, porque eu acho que realmente você começar a temporada com os dois aí, no terceiro jogo que o Russell Wilson tiver com esse ataque fazendo 14 pontos, 17 pontos, vão começar a pedir James Winston, e vice-versa. No terceiro jogo que o James Winston lançar a terceira pick, vão começar a pedir Russell Wilson. Não é um bom caminho para quem está tentando salvar o emprego, não. Agora, você é o cara que está escaldado, como você disse, está mais do que acostumado aí, apesar de que essa última fase de decisões, Joe Show e Brian Daboll dessa duplinha, manda o Saquon embora, traz cara que não rende, põe o Daniel Jones de safety, tudo isso que a gente lembrou muito bem no nosso top 10 da temporada, e que o centenário do Giants conquistou um honroso sexto lugar. Você que está acostumado com o tocar dessa banda, se você tivesse que traçar um cenário, então, daqui para o primeiro jogo da temporada, o que o Giants vai fazer e quem estreia titular? Ótima pergunta. Eu acho que James Winston. Eu acho que ele estreia. Porque no final das contas, foi esse ponto que você trouxe. Ele é mais ousado. Então o que eu acho que vai acabar acontecendo é essa ousadia, se ele ali no training camp, né, no início da temporada, ele não conseguir ter uma boa química com os receivers, aí é uma outra história. Mas considerando ali que os dois consigam ter uma boa química, essas jogadas um pouco mais plásticas e explosivas do James Winston vão acabar enviesando a tomada de decisão.
Porque não é uma tomada de decisão só técnica, né, Ticas? A galera às vezes esquece isso. Tem um jornalista lá no training camp. Aí o Jameis Winston acerta 4 bolas profundas e faz touchdown lá num jogo treino contra o Jacksonville Jaguars. Cara, isso impacta a tomada de decisão, porque aí o torcedor começa a buzinar nas redes sociais e a gente sabe que hoje ninguém mais toma decisão nenhuma sem considerar esses ruídos todos também. Então, às vezes, por uma questão dessa, vai acabar indo o Jameis Winston. Eu, sinceramente, pela pura galhofa, eu prefiro ver o Jameis Winston começando. Até porque, no pior, ele foi contratado primeiro. Né? Então, assim, no pior, a primeira decisão foi pra cima dele. Né? Por que eles não foram no Russell Wilson primeiro? E foi primeiro no Jameis Winston. E assinou o Jameis Winston. Entendeu? Então pode já ter uma certa tendência aí também para esse lado, sacou? Por parte da própria organização. E aquela coisa, a torcida do Pittsburgh deve ter sentido muito isso no final da temporada passada. Você perde com o Jameis Winston, mas você perde pelo menos vendo alguma coisa. Né? Você se diverte mesmo, às vezes, ficando puto. Você assiste um jogo que é mais imprevisível e mais movimentado. Com o Russell Wilson, você perde e achando que você está desperdiçando o seu tempo, porque você não está se divertindo, não está acontecendo nada, é sempre aquela bolinha e é outro in and out, volta, e 2 handoff para o running back, e um passe curto e senta no banco de novo. Então o Jameis Winston é garantia de entretenimento. Agora, quem quer que assuma essa titularidade, não importa, podia fazer o Giants assinar com o Hard Knocks de novo, né? Porque essa off-season aí, esse training camp vai ser cinema. Imagina os dois discutindo quem que vai pregar pro time antes do jogo. Se vai ser ou antes do treino, se vai ser o Jameis Winston, com toda aquela oratória dele, expansiva, e ele fala mesmo acreditando em tudo que ele prega ali como motivação. E o Russell Wilson não. O Russell Wilson é aquele personagem, né, fabricado. Cada ação minimamente calculada. Muito preocupado com a imagem e com o que os outros pensam dele. E assim, alguém comentou, depois eu vou até dar um alô pra galera do chat, o chat tá bombando, muito obrigado a todo mundo que tá participando aí, daqui a pouco a gente manda aquele abraço. Alguém citou aqui, não, a escolha é óbvia, a Ciara quis ir pra Nova York, cansou de ficar morando aí em cidades fora do polo musical, do polo de celebridades aí de entretenimento, falou, não, agora a gente vai pra Nova York, agora é a minha vez. Se você vai ser titular, reserva, vai ganhar dinheiro, não vai, não quero saber. Chega de morar em cidade chuvosa, cidade afastada, eu quero ir para os grandes centros. Já que os Chargers e os Rams não mostraram interesse nele, né? Que aí realmente era Los Angeles ou Nova York. Aí ficou... É um bom argumento aí. Não, e tem um outro argumento também, né, Ticas, que a gente não pode esquecer, que é o seguinte, o Jameis Winston foi indicado pelo Saquon Barkley. Ainda tem esse ponto, entendeu? Aí a minha dúvida é, será que isso foi uma indicação sincera ou foi uma vingança? Mas o Saquon falou Nova York ou falou Giants? Porque eu lembro, falou Giants. Para quem não acompanhou, o Jameis Winston estava trabalhando no Super Bowl como repórter, né? Tava participando das coletivas do Media Day, e ele perguntou pro Saquon lá de longe, aquele jeitão dele, né? Onde o Saquon acha que ele deveria assinar para jogar esse ano. Aí eu não lembro se o Saquon falou Giants ou falou Nova York. Falou Giants. Não, ele falou Nova York e depois ele reforçou Giants. E, se não me engano, acho que ele usou uma frase do tipo Giants need a quarterback, uma coisa assim. Então ainda aproveitou para cutucar os quarterbacks que estavam lá, né? Ainda deixou esse legado. Todo direito. Bom, antes da gente seguir, deixa eu fazer aquele roletão dos abraços pra galera que veio aqui da moral. Muita gente com saudade, outras nem tanto, mas eu não vou também dar detalhes, né? Vou só agradecer a presença e citar um nomezinho. Nosso Alexandre Gresser para o First Pick, o homem das polêmicas no NFL, etc. diretoria. Se você quiser acompanhar, apoia.se/NFL, etc. Lá, o NFL, etc. não para. Tá? É 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Faça parte você também do NFL, etc. diretoria, através do apoia.se/NFL, etc. Anderson Brown, também membro do NFL, etc. diretoria, Washington Ferreira, Rodrigo Justo, Arthurito Del Papa, Patrick Moreira, Valmir, senhor dos games, Carlos César, o nosso Shark, Matheus Garboca, o nosso Jorge McLovin na área, Guilherme Salles falando do Stephon Diggs, já vamos entrar nessa aí. Flávio Escolástico, Rushin Talmag, nosso Arcanine diretamente de Portugal, Douglas Wade, Will Clem Santana, Rafael Viana, Felipe Azevedo, tá bombando, hein, cara? Black Ops,
Marcos Paulo Candeloro, para esse a gente deixa um abraço, mandou uma mensagem muito bacana pra gente também durante a nossa ausência. Um abração pro Marcos Paulo. Caio Veder, Juliano Tagliatti, o mestre, um abraço para ele. E o Sergião Nogueira, também dizendo que é uma satisfação nos rever. Um abração pro Sérgio. Opa, tá bombando. Hoje está bombando. Aqui. Como o nosso Gui Salles aqui comentou, pedindo pra gente falar da outra contratação, outra notícia da última terça, que foi a contratação do Stefon Diggs pelo New England Patriots. O Patriots se mexeu muito nessa janela de free agents, contratou gente pra caramba, tá descendo dinheiro, e como é o time que tem o maior cap disponível para esse ano, ainda tem dinheiro pra caramba pra gastar, e ainda tem escolha no draft, então a gestão Mike Vrabel já chegou com o pé na porta, já trocando todo mundo, e como dizem os torcedores do Patriots aí nos nossos grupos, principalmente o nosso Batatão, um abraço para ele, não é do feitio, não lembra qual foi a última vez que tinha um wide receiver de primeira prateleira, e assinaram o Stefon Diggs, vindo de lesão, é verdade, do Houston, por 3 anos até 69 milhões. Desses 3 anos aí, 26, desses 69, 26 milhões garantidos, caso decidam romper depois de 1 ano. Então, vi muito torcedor empolgado, vi alguns mais ponderados, lembrando que o desempenho do Diggs, mesmo no último ano de Bills, já não era essas coisas, muita gente atribuía a questão da personalidade dele no vestiário. Obviamente, 2, 3 anos depois, ele deve ser um cara mais maduro, ele sabe qual projeto que ele está se enfiando lá em New England, o que você espera, você acha que ainda rende vindo dessa lesão, ou você acha que se fosse bom mesmo, o Houston tinha renovado para ele ficar por lá? Eu não acho que o Houston é renovar, Ticas, porque a situação de cap do Houston é um pouco diferente da do Patriots. E, vamos ser honestos, o Stefon Diggs não resolve o problema do Houston, né? Então, e o lado do Patriots é completamente diferente. O Patriots está com dinheiro para gastar. O Stefon Diggs, eu vi algumas pessoas reclamando assim, né? Mas é um cara já baleado, né? E assim, ele não teve qualquer lesão, né? Ele é mais um membro desse maravilhoso grupo do LCA Rompido, né? Grande clube aí, com várias celebridades, vários nomes de peso nesse clube, né? Um clube, eu não diria nem tão exclusivo, mas ainda assim de alto gabarito, muito bem frequentado. E ele é mais um membro aí do grupo, né? E a gente sabe que assim, um wide receiver voltando de LCA, muita mudança de direção e tal, sempre vai ficar aquele medinho. Mas a vibe do Patriots é essa. E a pergunta que eu sempre faço é, beleza, você não traz o Stefon Diggs. Qual que é a alternativa? Qual que é outra alternativa tão melhor assim? Seria você ir correr atrás de um Cooper Kupp? É uma alternativa tão melhor assim? Você correr atrás de um DeAndre Hopkins? É uma alternativa tão melhor assim? Aí assim, o caso do Kupp, ele é interessante porque a gente não sabe se rolou esse contato ou se ele mesmo preferiu pro Seahawks, daqui a pouco a gente vai comentar. Mas, além de ser mais barato, é um cara que a marca de diva que o Stefon Diggs tem, muito por conta da saída dele do Bills, que foi conturbada, a própria relação com o Josh Allen, que parecia que era melhor amigo, de repente deixou de ser, teve todo esse papinho aí de treta de vestiário, por ser pouco acionado no ataque, tudo. O Cooper Kupp é o contrário. É o cara que sempre foi o mentor, abraçou o Puka Nacua, o cara... Então, quando você coloca a comparação... Será que foi o Cooper Kupp que não quis ir para o Patriots por não acreditar no projeto? Será que não tem... Por quê? Bem mais barato que o Stefon Diggs. Não, eu acho que foi uma decisão que não foi tão financeira assim. Eu acho que foi uma decisão mesmo de acreditar o quanto que o cara consegue render ainda, entendeu? Acho que a leitura foi essa. Mas o que eu estou querendo dizer é mais ou menos nessa linha mesmo. Não é que exista uma outra alternativa que faça muito mais sentido, entendeu? É tudo trade-off, assim. O Cooper Kupp era um cara mais barato, mas o Cooper Kupp não estava rendendo sem ter os problemas de vestiário. Exato, o físico pior, né? Problemas de vestiário. Se eu resolvo o problema de vestiário, será que ele rende? O físico do Cooper Kupp bem pior e o uso diferente, né? O Cooper Kupp hoje não tem separação, não tem mais. Ele é outro cara jogando, né? Já foi. E o DeAndre Hopkins, assim, essa onda de vou trazer o D-Hop que ele vai resolver meu problema, os Chiefs já entraram nesse bonde e pularam do bonde. Então por que o Patriots ia entrar nesse bonde de novo? Né? Não, lá não deu, mas aqui vai dar. Então eu não acho que é tão maluca
a opção pelo Stephon Diggs, entendeu? Se tivesse realmente assim, não, cara, tem um wide receiver aí top, número 1 de prateleira que tá disponível e o Patriots é o time que mais tem grana para gastar. Pô, aí tudo bem. Mas não é o caso. Não tem, entendeu? Mas e aí? Um Stephon Diggs de free agent ou um Deebo Samuel com uma escolhinha de quinta rodada lá pro 49ers? Você ainda vai de Diggs? Eu acho que eu ainda iria de Diggs. Sabe por quê? Por mais que eu goste do Deebo Samuel, o Deebo Samuel também não é mais o Deebo Samuel. E uma coisa que me incomodou bastante foi o seguinte: na última passagem dele lá pelo 49ers, nos últimos meses de 49ers, teve aquele lance super estranho dele voltar a jogar super bem quando começou aquele conversê de quem fica, quem vai ser trocado ou não vai. Isso é um negócio que me incomodou um bocado, porque pareceu, tipo assim, se eu quiser jogar bem, eu jogo. Só que eu não estava afim antes. E agora que de repente eu estou correndo risco, eu resolvi mostrar serviço. Isso me incomoda. O Stephon Diggs, pelo menos me parece, uma narrativa mais assim de eu saí magoado do Bills e eu preciso de um lugar onde eu seja acolhido. E depois que eu saí do Bills, eu tive uma oportunidade, mas eu não fui tão bem acolhido. Entendeu? O Marcos Paulo ele lembra dois nomes aqui muito interessantes também que unem tanto ainda ter essa capacidade física quanto serem bons de vestiário, assim, caras de grupo. Tyler Lockett e Keenan Allen, outros dois free agents aí que poderiam ter sido assinados. Então, assim, opção tinha. É claro que a etiqueta, né, do Stephon Diggs, a marca dele Maior. é maior. Mas eu acho que tinha outras boas opções aí. O que importa é isso. O Drake May, para se desenvolver, ele precisa de armas melhores. Se a gente tiver que fazer um exercício aqui de falar o nome de 3 recebedores do Patriots do ano passado, a gente não vai conseguir. E olha que a gente assiste, acompanha a NFL de perto. A gente não vai conseguir falar 3 recebedores lá do Patriots, porque é aquele bando de jogador cinza do Madden, não tem jeito. Ninguém. Não tem ninguém. E não vai resolver. Não vai ser ele que vai resolver como alvo principal para receber 130 passes no ano, render para 1.700 jardas e 16 touchdowns. Ele não vai ser esse cara, mas que ele vai ajudar muito, principalmente a abrir rota para outros caras também, atrair marcação. Eu acho que vai. Eu acho que LCA hoje não é a recuperação igual era até 10 anos atrás, quando o cara estourava e era mais um ano para recuperar. Tudo bem. O wide receiver tem muito essa questão da troca de direção muito rápida, então o impacto ali, a alavanca, ele é muito pesada, mas não é como era antigamente. Então acho que vai render um bom negócio, meio carinho, mas é aquela coisa que a gente sempre brinca quando tem anúncio de contratação. É caro para quem, meu amigo? Tem dinheiro? Tem que gastar, vai ficar economizando para quê? Para fazer o bilionário mais rico ainda no final do ano? Não, tá dentro do cap aí, tem dinheiro, vamos gastar, pelo menos tentar dar uma alegria pra torcida, tentar desenvolver, tentar ser a cara aí desse novo momento do New England Patriots. Eu tô curioso para ver esse Patriots do Vrabel aí. Tende a ser uma das melhores histórias do off-season. E já que você falou deles, vamos seguir então. O Cooper Kupp escolheu, tá? Porque ele recebeu outras propostas também. Ele escolheu ir pro Seattle, rival direto de divisão do Los Angeles Rams, contratinho de 3 anos, 45 milhões de dólares, que na verdade mesmo, é um ano por 17,5, porque a partir do segundo é opcional se vai continuar no contrato até o final. E o DeAndre Hopkins, que você citou, assinou com o Baltimore Ravens, esse pegou a galera meio de surpresa. Primeiro, não por ele ter assinado com o Baltimore Ravens, mas por conta do valor. É um contrato de 1 ano e 6 milhões de dólares, sendo 5 milhões garantidos, para bater 6 precisa bater bônus. Tudo bem, final de Tennessee não era essas coisas. No Chiefs, como você falou, não rendeu grandes coisas também, mas isso aí é troco de bala. Será que é porque ninguém mais quis, ninguém ofereceu coisa melhor? Porque ele tá acabado, ninguém acredita mais que ele vai render? Ou ele escolheu jogar em Baltimore porque os Chiefs decidiram não manter, os Chiefs renovaram com Marquise Brown, Rashee Rice está em contrato de calouro, eles apostaram nessas opções para ataque, dispensaram o DeAndre Hopkins, e ele ainda tem essa expectativa aí de ser campeão, e ele achou que o Baltimore Ravens poderia ser um bom destino, mesmo ganhando menos. Bem menos se a gente for pensar no contrato do Cooper Kupp, né? Ganhando bem menos, assim. Então,
A minha sensação, Ticas, é que teve uma questão pessoal aí do DeAndre Hopkins, assim como teve do Cooper Kupp no Seahawks. Eu acho que teve uma questão pessoal do DeAndre Hopkins em querer ir para Baltimore. O que, na minha visão, faz todo sentido. Porque, assim, esse não é o primeiro contrato dele, né? Ele já está com o pé de meia feito. Se eu já estou com o meu pé de meia feito e todo mundo duvida se eu ainda consigo entregar alguma coisa, e se bobear até eu mesmo não sei se eu consigo entregar, cara, se for para tirar a prova, vamos tirar a prova num time competitivo, né? Vamos tirar a prova num time onde não está todo o holofote em cima de mim. Vamos tirar a prova num time onde eu não sou a única opção de ataque aéreo, né? Então vamos tirar a prova lá, porque lá tá tranquilo. Lá eu tenho menos pressão. Lá o jogo flui se eu não jogar bem. Lá, dependendo de como estiver andando o jogo, o DeAndre Hopkins nem vai receber snap. Se ele estiver em campo, ele vai estar em campo só para atrapalhar ali o corner, entendeu? Então, para ele eu acho muito confortável. E aí é aquela coisa que faz sentido para todo mundo, né? Pô, eu quero um DeAndre Hopkins por 5 milhões? Pô, claro que eu quero. Eu não quero por 18, por 21, mas por 5, na hora. É o que eu falo, eu não, como torcedor do Ravens, não é aquela contratação que fala assim, nossa, que contratação que vai resolver, e sempre fica essa pontinha de receio também, justamente por divar. Pô, será que ele vai ter o ataque de diva lá, vai causar problema? Por quê? O problema é que lá, ele não concorre por alvo com os dois, que não são calouros, mas que são os dois jovens, né, de dois drafts consecutivos. O Zay Flowers, que hoje é o 1, e o Rashad Bateman, que é o 2. Claro, isso está bem definido. Ele entra para ser o terceiro. Só que nessa função dele também, jogar no slot, de fazer esse tipo de bola contestada ali em passes mais curtos, a gente tem tanto o Mark Andrews, tudo bem, tá dropando as bolas aí, mas a gente tem o Mark Andrews, um dos bons tight ends da liga, esquecendo aí o final da temporada passada, e o Isaiah Likely, que também é muito bom nesse processo. Então, eu acho que ele vai sabendo que ele não vai chegar nem perto de ser o segundo alvo mais acionado. Ele tem que ter essa noção. E eu acho que ele tem. Para acionar esse contratinho lá, eu acho que ele sabe com quem ele tá lidando, né? E eu acho que tanto pro Flowers quanto pro Bateman, cara, é uma puta oportunidade também, né? Você vai treinar com um DeAndre Hopkins, cara, ele pode não conseguir executar muita coisa hoje em dia, mas ele sabe muita coisa. Ele tem muita manhãzinha do jogo ali, ele tem muito aquele nheco-nhecozinho ali de que você faz para enganar o corner, que você faz quando é uma jogada assim, uma coisa que é só a experiência atrás. Então eu acho que tem esse ganho adicional também de botar o Flowers e o Bateman, que, como você falou, não é que eles são calouros, mas eles estão naquele ponto onde é interessante você trazer um veterano junto para ensinar coisas que eles até poderiam desenvolver ao longo do tempo, mas levariam aí 3, 4 anos para desenvolver certos tipos de manha, que o Hopkins vai lá e passa para eles no training camp, entendeu? Como bem lembrou o nosso Rutin aqui, que também é representante da maravilhosa torcida Purple Black no NFL, etc. de diretoria, o Odell sempre teve fama de diva também, sempre teve problema. No Ravens ele foi para ser o cara do grupo, recebeu pouquíssimas bolas, mas estava lá feliz, treinando, sendo mentor da molecada mais nova e até hoje a torcida sente saudade por conta do papel que ele exerceu lá, de liderança mesmo, né? Vamos ver se o D-Hop vira esse cara. Agora, eu gosto do Seahawks, tá? Não tenho nada contra. Um abraço pro nosso Flávio Venâncio. Tô sentindo a falta dele aqui, não chegou até agora. Mas, Seahawks saiu de Gene Smith, DK Metcalf e Tyler Lockett para Sam Darnold e Cooper Kupp. Eu acho que piorou, hein? Você não acha, não? Acho que piorou, hein? Vamos ver. Um pouquinho assim. Vamos ver o que vai virar isso aí. Eu não digo nem pelo Geno Smith, porque, na minha visão, cara, eles entregam coisas diferentes, mas entregam coisas mais ou menos do mesmo nível ali, né? Talvez eu traria um pouquinho de vantagem para o Sanda, que ele pode ter um efeito Sanda aí e fazer alguns bons jogos, como ele fez ano passado, né? A gente não tem um efeito Smith aí para dizer que não, o cara engatou uma série aí. Não, ele nunca engatou uma série. Ele teve alguns bons jogos, e foi isso. E o Sanda não. O Sanda, cara, ele segurou legal um bom período aí da temporada, assim, né? Ele foi perder força com muitas semanas já de temporada rolando. Mas são times, né, Ticas, que estão ali também naquele rame-rame, né, assim, de
nem estão com picks tão altas no draft a ponto de fazer muito estrago, mas também não conseguem avançar muito nas temporadas regulares a ponto de beliscar um playoff ou pelo menos beliscar com competitividade. São aqueles times que o objetivo é fazer alguns bons jogos. É isso. Fazer alguns bons jogos, lesionar o mínimo possível de pessoas e ver como é que a gente avança. Eu vou discordar de você, porque o Gene Smith vem de 3 temporadas jogando regularmente, jogando uma bolinha aí que não é brilhante, mas é consistente. E o Sam Darnold vem de uma temporada com altos e baixos, uns altos muito bons, ótimos jogos, mas os baixos também, os últimos 2 jogos justamente. O último da regular contra o Lions e a eliminação contra o Rams, que fizeram a gente lembrar do Sanda do Velho Testamento. Então, eu acho que em termos de consistência, o que o Gene Smith apresentou nas últimas 3 temporadas, detalhe, com 2 técnicos defensivos, 2 anos com o Pete Carroll, depois que o Russell Wilson já tinha saído, e um com o Mike McDonald, que também é técnico defensivo. Eu confiaria mais... Você não acha que é uma coisa meio Mike Tomlin, assim, não? O Gene Smith? Eu sempre entrego nota 5. Pelo menos o Sanda, você vê, ele foi perder o gás em jogo de playoff. Eu acho que o Seahawks está mais nessa de querer mudar a cara da franquia mesmo, já que mudou a gestão, então é um novo técnico, não quero ficar herdando essa galera aqui do Pete Carroll, não. Né? E quando a galera fala que o Stefon Diggs talvez esteja caro, pode ser que a galera esteja pensando no T. Higgins. T. Higgins foi tagueado ali no comecinho da Free Agents pelo Bengals, só que ainda existia a expectativa do Bengals trocá-lo. Não, pode ser o tag and trade, se alguém oferecer um contrato e alguma coisa que o Bengals acha interessante, eu não sei se ia por uma pick de primeiro round, mas se bobear ia, tá? Uma pick de primeiro round, mas algum troco aí, inverte lá pra frente, manda o T. Higgins pra cá, que a gente vai pagar o contrato que ele tá pedindo. E ele aceitou ficar por lá, por pouquinho mais que a tag, mas com a garantia da renovação. Pela tag ele ganharia cerca de 26 milhões de dólares, ele assinou por 3 anos, 115 milhões, então uma média de 28 e pouquinho por ano. Pro que se era expectativa, do que ele poderia receber de proposta na Free Agents, ficou barato, ficou baixo, esse 28. E o Bengals já anunciou junto, né? Tanto dele, que era dúvida, quanto do Chase, que era uma certeza, a gente só esperava mesmo bater o martelo, e eles são muito cara de pau, né? Só pra falar que ele é o não quarterback mais bem pago, ele passou o Myles Garrett por 1 milhão aí de média total nos 4 anos. Então é 300 mil dólares a mais por ano. O Chase assinou por 4 anos, 161 milhões de dólares. Então vai dar aquela média aí de 40 milhões, 333 mil por ano. E isso faz com que ele esteja à frente do Myles Garrett, que é 40,1 redondo. Então, Jamar Chase, a gente sabia. O não quarterback mais bem pago, e o T. Higgins decidiu ficar por lá por 28 e pouco, provavelmente porque não queria mudar também, acho que o ataque tá bom. Aí, olha só o que aconteceu, Magal. A mesma galera que ficava falando que quando você tem 2 jogadores desse calibre que você draftou, você tem que renovar e depois você cuida do resto. A mesma galera tava falando isso depois que veio a renovação, falou assim, o Bengals perdeu uma ótima oportunidade de trocar o Higgins por várias picks e reforçar o que eles precisam mais, o jogo corrido, a defesa. De que lado do muro você fica? Tinha que renovar mesmo, o resto ver depois? Ou troca, já tem o Chase, já tem gente pro Burrow fazer rodar esse ataque e reforça o resto do time para ver se não fica fazendo 38 pontos e tomando 45 todo jogo. Mas nada é garantido, gente. Você pega lá umas first pick, beleza, aí você drafta um running back lá, mas e aí? Isso te garante alguma coisa? Não te garante. O Higgins é garantido. Tá em casa, tá. Mas fugiu a palavra agora. Oh, meu Deus. Tem um bom. Nossa, esqueci a palavra. Mas enfim. Ele tá em casa, já interage bem com o quarterback, interage bem com o resto do time, conhece o playbook. Deixa o cara lá, velho. Você vai trocar um certo desse por um duvidoso. E o pior, né? É um duvidoso para resolver um problema, né? Vamos apostar numa dúvida para resolver um problema grave que a gente tem. Eu só acho que faria sentido se você tivesse um running back muito bom no mercado e você, por exemplo, né, não agora, né, mas digamos, por exemplo, que você tivesse aí isso acontecesse no ano passado,
e você fala assim, não, cara, vamos dar corda no T. Higgins pra gente trazer o Saquon Barkley. Porque a gente fica com o Ja'Marr Chase, a gente fica com o Burrow e a gente fica com o Saquon Barkley. Porra, aí eu entenderia. Beleza, eu me livro de um T. Higgins pra trazer um cara que é garantido. Tudo bem. Agora, eu troco o T. Higgins, pego uma pique aí. É uma grande aposta, cara. É uma grande aposta. Não acho que faz sentido. E aí, o que é muito melhor? Drafta um cara lá no segundo round, por exemplo, um running back lá no segundo round, que às vezes o cara às vezes até te entrega menos dor de cabeça do que um cara de primeiro round que você botou o seu na reta para trazer, entendeu? Pelo menos o cara já vem com menos expectativa. Eu acho bem melhor. Achei inteligente o movimento aí do Bengals. E aí, Que também tem uma corda no pescoço, né? Porque precisa fazer isso aí funcionar, né? Pois é, são 3 contratos caros agora, né? Os 2 wide receivers e o do Burrow, que também ainda tá na fase inicial e ainda tá pegando bastante do cap, por mais que o cap tenha aumentado. Sobrou para quem, como lembra o nosso Ruchin aqui, o Trey Hendrickson. O nosso Arthur Del Papa, representante da torcida de Cincinnati Bengals da nossa audiência, ele diz que estão negociando com o Trey. Realmente, o Trey Hendrickson, depois que saiu essa notícia, ele viu que não ia sobrar para ele a grana que ele gostaria e ele pediu para ser trocado. Só que até agora não teve notícia de movimentação. Parece que o Colts estava interessado, mas aí foi essa semana mesmo. O Bengals veio falando que ainda não desistiu, que ainda está em negociação, que não vai desistir de renovar o Trey Hendrickson, não. E aí, realmente, se você tiver mais um contratinho aí na casa dos 20 e poucos, meu amigo, você vai ter que jogar só com calor o resto do time inteiro, porque não vai ter como encaixar todos esses salários dentro do cap. Mas eu acho que se o talento é de casa, tem que pagar mesmo. Não tem que ficar pensando, não. E em Baltimore a gente passa muito por isso. A gente sempre fica nesse dilema. Por quê? Porque não dá para pagar todo mundo. Time que faz draft bem tá sempre com um jogador chegando no segundo contrato querendo ganhar dinheiro e você tem que fazer as suas escolhas. Né? Recentemente Patrick Queen foi embora e pulou o muro, foi justamente para os Steelers porque não tinha como pagar o que ele estava pedindo. E por aí vai. É normal e é do jogo para trazer esse equilíbrio que a NFL almeja entre todos os times. Senão, o que fosse mais rico ia gastar mais, ia ter os melhores e não ia ter graça. Né? Isso que faz parte. Vamos ver aí o que vai ser do Trey Hendrickson. Agora a parte boa, Magal. Antes da gente se despedir, eu adoro. E esse roletão, eu confesso que eu adoro. Adoro acompanhar essas mudanças de casa. Esses meninos arrumando a mudança para ir para outro lugar. Roletão dos quarterbacks reservas mudando de lugar. A princípio é reserva, mas quem sabe se ele vai continuar sendo. Daniel Jones vai jogar pelo Indianapolis Colts, então vai fazer a sombra aí no Anthony Richardson. Se o Anthony Richardson ficar cansado de novo no meio do jogo e pedir para ir pro banco, quem vai vir no lugar não vai ser o Joe Flacco, vai ser Daniel Jones. Será que vai ter competição aí? Será que faz sombra? Disputa no training camp ele assume a titularidade? Vamos ver. O outro que não faz sombra só para emergência mesmo é o Gardner Minshew no Chiefs. Reserva do Patrick Mahomes vai ser o glorioso Gardner Minshew. Já tô ansioso aí pelos cortes dele chegando para treinar de bandana, aquele bigodinho, aquele cavanhaque ridículo, todo felizinho por ser o reserva imediato do Patrick Mahomes ao invés do Carson Wentz. Mason Rudolph. Como é que é? Será que ele vai morar no trailer de novo? Não, acho que lá... Se bem que o training camp do Chiefs não é muito diferente do trailer, não. Que eles vão para um high school qualquer lá longe, para uma universidade. Fica todo mundo no dormitório, inclusive o Andy Reid. Todo mundo nas beliches. Cara, doideira, tá? Mason Rudolph tá de volta nos Steelers depois de um ano. E aí também fica com essa marquinha. Será que vai ser reserva? Se for o Aaron Rodgers para lá, vai ser reserva. E se não for? Se draftar um desses caras aí menos hypados do draft, se bobear, o Steelers começa o ano com Mason Rudolph titular. Eu acho que a torcida vai adorar. O pessoal que pede a cabeça do McTominay vai ficar muito feliz. E a movimentação mais interessante dessas todas de quarterback reserva? As voltas que o mundo dá. Naquele draft lá em 2021, a gente ficou pensando... Foi 2021? Foi. A gente ficou muito tempo considerando que na escolha 3 o 49ers escolheria quem? Mac Jones, os mock drafts todos, Kyle Shanahan apaixonado. Aconteceu alguma coisa nesse meio do caminho que decidiram ir de Trey Lance. E o Mac Jones caiu para 10 para o New England Patriots. Agora, essa união está efetivada, concretizada. Mac Jones, reserva de Brock Purdy para o 49ers. Faz sombra, Magal? Já que é o seu segundo time... Seu primeiro time você já está considerando aí uma disputa
entre Russell Wilson e James Winston. Faz sombra Mac Jones ao Brock Purdy? Ou é só aquela coisa assim, ó, não pede muito não, já que você vai renovar e vai estourar a banca? Tem um reserva aqui que já jogou playoff, já foi titular, então você baixa a sua pedida aí, porque se precisar, a gente tem a quem recorrer. Só lembrando aqui que no meu time é Tommy DeVito, agente mafioso do Tommy DeVito, James Winston, Russell Wilson, Shadow Sanders e Deion Sanders. São 6 pessoas lá fazendo farofa, mas tudo bem. Ô Ticas, eu acho que o torcedor do 49ers vai passar mais um ano de raiva, porque eu acho que agora seria o momento de você fazer uma mudança mais drástica em casa. Porque a gente já vem com esse quase aí há muito tempo. É um quase que todo mundo lesiona, aí nunca é nada, nunca vai para lugar nenhum, mas é quase, mas é não sei o quê. E eu não sei o que o Mac Jones traz de adicional em relação a outros quarterbacks que você poderia trazer. Não me espantaria se algum desses veteranos fosse para lá, né? Um Russell Wilson da vida fosse para lá, não me espantaria. Eu acho até que faria mais sentido. Mas, sinceramente, cara, eu não acho que o Mac Jones entrega muita coisa, não, para ser bem honesto. A não ser que role um bromance espetacular ali com o Shanahan, né? Do famoso eu sempre te quis, mas eles não me deixaram, né? A não ser que role um lance desse, eu acho difícil. E eu sou um cara, você sabe disso, né? Eu sou brocado total, né, cara? Eu acho que o Purdy continua jogando uma bola maneira. Eu acho que ele vai continuar jogando uma bola maneira. E eu não sei se ele perde esse lugar, a não ser que ele lesione, né? Espero que não. 49ers perdeu gente pra caramba essa off-season. Eu nem tenho a lista aqui, porque é o rebuild mesmo. Preparando pro contrato que vai pagar pro Brock Purdy. Tanto que quando o Joey Bosa foi cortado lá pelo Chargers, todo mundo ficou crescendo o olho. Vai jogar com o irmão, vai pedir barato pra jogar no 49ers. Só que acabou escolhendo o Bills. O Bills deu um contratinho de um ano. 15,6 com 12,5 garantido. Então ele preferiu jogar em Buffalo. É um cara que também não fica muito saudável, já tem LCA aí no currículo. Na última temporada também jogou pouco, machucou e não rendeu até o final no Chargers. Achei um pouco arriscado o Bills bancar essa grana. O 49ers provavelmente não bancaria. E aí, entre jogar com o irmão e ganhar dinheiro, ele preferiu ir ganhar dinheiro. Mas o 49ers, cara, tá numa situação aí que é bem, bem preocupante. E onde você ouviu primeiro que essa fase Kyle Shanahan no 49ers, batendo no Super Bowl e voltando, onde você ouviu que isso não é sustentável, que o vestiário não consegue permanecer motivado, que isso ia acabar acontecendo no final? Foi no NFL, etc. E deu no que deu. Estão desmontando aí. Foi até como é que chama? O running back reserva lá que ficou no lugar do McCaffrey quando ele tava tendinite, é Mason, né? Jordan Mason? Não, Mason. Não, Jordan. Isso. Já assinou em outro lugar, foi todo mundo embora. Dre Greenlaw foi para outro lugar. O Kyle Juszczyk, ele chegou a ser cortado, mas topou voltar por menos, então vai continuar lá. Não mexeram mesmo com o McCaffrey e o George Kittle. E é uma parada super estranha, né? E o Ayuk, já é uma parada do quê? Voltar por menos. Que motivação é essa também, né? Já é complicado e assim, o 49ers entrou nesse rebuildão aí. O nosso Marcos Paulo disse que o Bengals não tá preocupado em fazer uma estratégia para vencer, né? Tá querendo agradar a torcida, vai pagando e agrada a galera aí que tá cornetando na rede social e depois vê o que faz. O L é uma peneira, tinha outras prioridades aí, ao invés de sair renovando todo mundo. Isso é uma verdade mesmo. Pra gente terminar, a última notícia que a gente não cobriu nas nossas férias, e essa a gente adora. Fofoquinha, reality show. Quarterback na Netflix está de volta. Dessa vez estrelando Jared Goff, Joe Burrow e, de volta, mais uma vez, Kirk Cousins. Galera cornetando geral lá no grupo. Só quarterback branco padrão, Kirk Cousins de novo, ninguém aguenta. Eu tô feliz. Tô feliz que não é recebedor, não é tight end, não é outra posição. Quarterback eu acho que dá mais assunto mesmo. Achei boas as escolhas e o que eu falei lá no grupo eu repito aqui. Eu acho que a produção não tá podendo escolher, não. Muita gente não quis participar, muita gente provavelmente foi abordada e não topou. Então se eles conseguiram que topassem, o Goff com a história dele da redenção na Lions, Joe Burrow, que apesar do Bengals não ter ido pro playoff, é um quarterback de primeira prateleira. E o Cousins ainda de lambuja, de troco,
Pô, manda o Cousins de novo, tô animado, em julho estreia. O que você achou? Cara, gostei do Burrow, gostei do Goff. O Cousins, pra quê, né? Pra quê? O que você vai trazer de informação nova do Cousins Mas pra não é sustentar? informação nova, é isso que eu tô falando, ô Magal. Provavelmente pelo que eles pagam pro negócio de ficar seguindo o cara, nenhum outro deve ter topado. Pois é, mas aí eu fiquei muito encucado com uma coisa, Ticas. Como que o James Winston não topou um negócio desse? Mas aí, será que ele sabia que ia jogar? Porque os três começaram a temporada titulares. O James Winston, lembrando, estreia em julho, a temporada passada. O James Winston, quando foi pro Browns, já foi sabendo que ele seria reserva. E não tem como seguir um quarterback reserva. Mas é porque o entretenimento que ele entrega, o entretenimento que o Cousins entrega, vai ser o quê? Mais uma temporada, a mulher do Cousins escolhendo a roupa dele. Ah, pelo amor de Deus, né, cara? Essa vida de subúrbio americano não dá, né? Pelo menos o Joe Burrow tem os negócios lá, fuma charuto, né? É Tem meio uma marra, meio tem uma marra, ele é interessante, pô. o Goff tem a redenção, que é maneiro e tal, mas o que o Cousins vai entregar? Nem de alívio cômico ele serve, entendeu? Então, pelo contrário, acho que vai ser muito triste se filmar aquele closet dele com o lugar separado lá pro Vince Lombardi. Ah, pelo amor de Deus, né, cara? Aí vira drama, né? Aí para de ser documentário e vira drama. Tô fechado com o closet, como diz o nosso Anderson Brown aqui. Eu não sei se eu sou sugestionado também, porque como eu tive próximo dele em algum momento e eu vi que ele é um cara do bem, assim, apesar de visitar a Casa Branca e passar uma tarde inteira tomando um cafezinho com o presidente dele, Donald Trump, né? Mas as pessoas são diferentes, eu passo esse paninho, ele no trato pessoal ali parece ser um cara muito bacana. Então passa um paninho, vou gostar de ver Goff, vou gostar de ver Burrow e Kirk Cousins de lambuja na próxima quarterback, tá? Magal, acho que a gente passou aí as principais, Caralho. passamos todas. Alguma aí que você queira comentar que você não teve oportunidade durante suas merecidíssimas férias? Ou tá de bom Puxa, tamanho? não, acho que tá de bom tamanho. Das minhas merecidíssimas férias do NFL, etc. Apesar que, bom lembrar aí pro ouvinte, a férias do NFL, etc. é só da gravação do programa, tá? Porque o que esse pessoal conversa no grupo NFL, etc., diretoria, de assuntos variados, de educação brasileira, cultura, esporte, cara, é difícil. O PIB brasileiro sente todas as tardes. A movimentação lá aumenta, automaticamente o produto interno bruto cai. Não, e Dorival Júnior deixou os ânimos muito exaltados lá no grupo. Os ânimos estão exaltadíssimos. Vai fazer 24 horas que o negócio lá tá tentando ser pacificado, mas não tá ficando. Mas pode vir que é divertido, tá? No final todo mundo se respeita, mais ou menos, e a vida segue. Por enquanto não perdemos nenhum guerreiro, né? Por enquanto estamos todos lá. Fica o aviso então oficial. A volta oficial do NFL, etc., para a temporada 2025 está marcada terça-feira, dia 8 de abril. Voltamos à nossa programação normal. Toda terça-feira, a partir das 19 horas, estaremos online. Como sempre, eu que vos falo, Ticas, nosso Luiz Vitorino Magal e o nosso Wallace Matos, nosso Oli, que hoje não pôde participar por problemas aí pessoais, de trabalho, tudo aquilo. A partir da terça-feira de 8 de abril estaremos de volta todas as terças às 19 horas. Ah, Ticas, mas vai ter algum outro urgente, etc? Depende. Depende se o homem vai sair do quarto escuro. Se ele sair, seja para aposentar, seja para assinar com Pittsburgh ou com Vikings, estão falando em Vikings. Aí a gente volta. E não perca a nossa volta oficial no dia 8 de abril, que teremos novidades, tá? 2 novidades para vocês. Não percam, participem, compareçam. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou nessa live de hoje. Muito obrigado, galera, que nos apoia financeiramente no NFL, etc. Diretoria. Um abraço e valeu!